Tá começando mais uma edição desse programinha que eu gosto de chamar de Wizard Magazine do YouTube. Eu não sei quantas pessoas pegam essa referência, mas é basicamente uma revista que servia, né, para entreter e ao mesmo tempo informar sobre histórias em quadrinhos. Galera, vamos começar com oportunidade de emprego. É você do outro lado que quer ingressar no meio editorial. Temos a Panini Comics abrindo a vaga de gerente editorial de publicações no LinkedIn. Isso balançou a gibisfera brasileira, porque galera, estamos falando aqui de eu tô brincando, né, de abrir o vaga, é um dos grandes, talvez um dos maiores cargos da Panini Brasil. Eu já vou falar da importância dele e o quanto isso representa uma mudança, né, de paradigma dentro da Panini. O ponto é que quem ocupa esse cargo desde fevereiro de 2024 é o Guilherme Kroll. A gente não tem exatamente uma noção de quando ele vai sair, né, especificamente, e também não sabemos o futuro, né? Quem vai ser o novo gerente editorial de publicações da Panini. Mas é bem legal de ver aqui no LinkedIn, né, que tem todas as especificações do cargo, e agora eu vou falar um pouco sobre o que faz um gerente editorial, né, para vocês entenderem, como eu falei, o tamanho, né, desse cargo dentro da editora. Bom, vamos lá. O gerente editorial eu acho que essa parte do vídeo é bem legal, até para explicar um pouco como funciona a produção, né, como se organiza a Panini. O gerente editorial é o cara que cuida do plano editorial, que é basicamente o que a editora vai publicar, né, enfim, ao longo do seu futuro. Por sua vez, ele também vai coordenar a equipe de editores, que é aquela galera que geralmente aparece nas lives da Panini que a gente vê. Mas também é legal dizer que o cargo a gente chama de editores, mas a galera da Panini geralmente não edita. Quem edita são os estúdios, que também né, faz parte da atribuição do gerente editorial, né, coordenar, cobrar os estúdios que produzem para a Panini. Quando eu digo produzem para a editora, eu quero dizer que tecnicamente dentro da Panini a galera não vai traduzir, balonar, letreirar os quadrinhos. Isso é feito por estúdios. Até uns anos atrás, quem fazia tudo era a editora Mitos. Sim, a Mitos tanto ela produz seus próprios quadrinhos, quanto ao mesmo tempo a Mitos vai lá e faz a maior parte, hoje em dia ainda, né, da produção da Panini. Só que então nos últimos anos surgiram outros estúdios, de cabeça eu não me lembro, mas acho que são pelo menos assim, que eu conheço, uns 5 que trabalham na Panini. Vocês podem ver quando abrem um quadrinho, tem ali especificamente qual é o estúdio. Mas voltando para o assunto principal, o gerente editorial é o cara que pega desde quando o quadrinho é anunciado pela Panini, né, ou seja, ele cuida do que vai ser publicado até o ponto em que o gibi chegar na loja para o leitor. Né? Então o gerente editorial é esse cara que tem esse olhar do todo. Desde que o Dois Quadrinhos existe, a gente teve várias pessoas ocupando esse cargo, não tantas assim, mas teve o tempo que a galera geralmente atribui para o Levi Trindade. Mas o Levi, ele nunca foi o gerente editorial da Panini. Na época dele, tinha, por exemplo, o Érico Rosa e o Eric Sama. Mas enfim, quem falava publicamente pela Panini era o Levi, então a galera meio que acaba colocando ele nesse cargo, enfim, né, de comunicar o que seriam os títulos para o leitor e ao mesmo tempo fazer aquele link Panini Brasil e Panini Itália. E aí depois veio o Léo Ravege, e agora, que era realmente gerente editorial, né, vindo da Itália, e agora o Guilherme Kroll. Então, a partir desse ponto do vídeo, eu vou procurar fazer uma avaliação desse último 1 ano e pouco da Panini. Só que também é importante dizer que nenhum desses caras que eu comentei fazem as coisas sozinho. Como eu falei, tem muita coisa que vem da Itália, tem muita sugestão dos próprios editores. É o caso daquela coleção DC de Bolso, foi uma sugestão da Belle Félix, né, pro Guilherme, e isso acabou sendo publicado. Mas de qualquer jeito, o gerente editorial ele acaba deixando uma marca, né, uma cara para Panini. Bom, eu acho que nesse período do Kroll, né, 1 ano e pouco, não tem como não falar de Invencível, que era um quadrinho mega pedido, ninguém sabia exatamente com qual editora tava, parece que tinha um problema contratual que ninguém conseguia lançar esse bendito gibi. E ele foi lançado do jeito que eu acho muito bom, porque, galera, assim, o que eu vou falar agora, né, tem pontos positivos e pontos negativos nesse último 1 ano e pouco da Panini, mas, em geral, vamos dizer assim, as decisões no sentido de o que publicar e como publicar, joinha. Eu sou fã, eu gosto muito da... Pô, Invencível saiu, galera, com capa cartão, 26 volumes, sabe? Do jeito que tem que ser publicado. Outro ponto que eu achei, cara, revolucionário dentro da Panini, algo que a gente nunca via acontecer, foram as republicações em capa cartão. Gente, até um tempo atrás, eu comentava aqui no canal que os quadrinhos saíam em capa cartão, né, ou mensal, capa cartão e capa dura. Meio que não voltava. E aí, Invencível,
Asa Noturna, do Tom Taylor com Bruno Redondo, está sendo republicado pela Panini no formato original. Porque até então, gente, quem não pegava o capa cartão na época, lamentamos. Beleza, vai lidar com o Mercado Livre, ou vai esperar sair num capa dura, uma edição de luxo. Então tem Asa Noturna voltando, Homem-Aranha Ultimate, Spawn também. Então, pô, se republicarem Quarteto Fantástico, eu vou lá dar um beijo em alguém da Panini, porque é o retorno do capa cartão sem tu precisar esperar o luxo. É claro que nem tudo são flores, um problema sério que, assim, é um problema que a Panini sempre teve. A Panini sempre teve atrasos, mas isso se agravou muito a partir do segundo semestre do ano passado, mais ou menos. Chegou um ponto que eu já comentei aqui no canal, que eu tive que comprar 4 edições da saga dos X-Men no mesmo mês. Aí outro caso que atrasou bastante foram os ônibus, né, o ônibus do namoro. A gente não pegou na pauta assim de cabeça especificamente meses, mas o ônibus do namoro levou um tempão para sair. Enfim, vários ônibus, acredito que o ônibus do Lobo também, vários ônibus acabaram atrasando. Tá. O ônibus dos Vingadores do Kurt Busiek, cara, atraso de 6 meses, pelo menos. E uma outra mudança na Panini, que muita gente comenta, é o fato de que no último ano, um ano e pouco, a editora diminuiu a quantidade de ônibus. Isso foi falado nos vídeos, né, que a Panini ia dar uma reduzida, né, por conta da quantidade, que estava, enfim, muito grande. Então, gente, eu acredito que isso não é uma questão de gestão da Panini, no sentido de, não foi uma decisão que alguém disse assim, não gosto de ônibus, né? Porque o Guilherme Kroll, ele ficou muito conhecido porque ele desenvolveu aquele projeto na Conrad do HQ para Todos. Então ele é um cara que chega na Panini com esse estigma de, ok, quero fazer um gibi mais acessível, quero investir na formação de leitores, e a gente já vai falar sobre isso. Mas eu acredito que a questão dos ônibus, gente, sei lá, uma questão meio natural, assim. Eu não acho que alguém dentro da Panini diria assim, não, beleza, pode cancelar os ônibus porque a gente não quer ganhar dinheiro. Não, é uma questão de que, beleza, tinha muita promoção de ônibus, sabe? O mercado brasileiro não estava absorvendo a quantidade que a Panini estava lançando. Tem algo também que geralmente o leitor mais adulto ele não fica muito no nosso radar, né? Mas teve essa coleção Pequenos Heróis Marvel, né? A 9,90, né? A ideia também é investir nessa formação de novos leitores. É importante dizer que o que eu estou falando aqui é meio que um recorte da minha visão enquanto leitor, porque, galera, eu não acompanho mangás tanto da Panini, eu não acompanho eu digo assim, a ponto de observar as mudanças, sei lá, da parte de figurinhas. Isso eu não tenho muita noção para comentar. É importante, para ser justo. A parte dos epics do último ano decaiu, no sentido de que as publicações são legais, tipo Capitão América do... Eu comentei... Eita, qual é o Capitão América? Capitão América do Mark Waid. Legal, show, baita fase, legal ser republicado, mas a Panini deixou de dar continuidade aos epics, porque, sei lá, em vez de lançar o Capitão América do Mark Waid, podia sair a continuação do Capitão América lá do John Byrne. Resumidamente, teve pontos altos, teve pontos baixos, eu acho que deu pra fazer uma avaliação legal aqui. Tem coisas que, como eu falei, é muita gente trabalhando junto, então, sei lá, tem coisas que vêm da Itália, tem coisas que vão ser sugestão de editores, então também não quero, né, tem coisas que eu imagino que o Samir Naliato sugeriu e o Guilherme foi lá e fez. Então, tem mérito meio que pra todo mundo, não é uma coisa tão assim, beleza, é um cara que coordena tudo. Quer dizer, coordenar ele coordena, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Tem coisas que é uma questão da própria Panini, como o que a Panini fala ou não pra imprensa, né, isso obviamente não parte nem dos editores, nem do gerente editorial, nem nada do tipo, que a gente pode dizer aqui que a gente deseja toda sorte aí nos novos rumos do Guilherme Kroll, né, um cara que passou pela Balão Editorial, passou pela Conrad e agora tem essa experiência na Panini, e ficamos curiosos também sobre os próximos rumos da editora, né, o que vai acontecer, o que vocês esperam do perfil do próximo gerente editorial, o que vocês gostariam que existisse de mudança dentro da Panini? Parênteses aqui rapidão, vocês sabem que tem muitas funções no gerente editorial, mas a tua função do outro lado é muito simples, é deixar um comentário e clicar no botão do like. E galera, é oficial, saiu a lista dos próximos clubes de leitura do Dois Quadrinhos. Sim, você pode ficar imortalizado aparecendo aqui na tela do Dois Quadrinhos News e dos lançamentos da semana. E deixa eu mostrar os próximos clubes, veja só. No próximo dia 26, a gente vai falar sobre Adeus Eri, com a Bianca Sakai, do AkibaCast. No dia 31 tem Invencível com Márcio Menes. Cara, vocês têm ideia quem a gente vai falar? Com o atual colorista do Homem-Aranha. Sim, a gente vai discutir Invencível, que é um queridão, o Márcio. Ao mesmo tempo tem os melhores do primeiro semestre, que é um encontro do próprio grupo de leitores. Batman Silêncio, veja só, com Carlos do Mansão Wayne no dia 5. Gente, está todo mundo convidado para fazer parte do clube de leitura. O valor é baixíssimo. Tem o link do Catarse aqui embaixo. Tem sorteio, tem
sei lá, tem informação, tem diversão, tem tudo lá no Clube de Leitura. Rapidinhas, começando com a nova tiragem de A Coisa. Galera, forte, gigante, master recomendação de quadrinho do Orlandelli, sim, o cara que fez, né, está fazendo, de certa forma, a trilogia do Chico Bento, que vai ter agora o terceiro publicado em breve pela MSP, e o trabalho autoral do Orlandelli é um absurdo. Gente, A Coisa é muito, muito bom. Sabe quando tu tem aquela sensação ruim na vida, que alguma coisa está te incomodando, aconteceu algo ruim, sei lá, por algum motivo, e tu tem aquela sombra o tempo todo? Esse quadrinho é sobre como lidar com essa sombra. Eu acredito que seja um caso que muita gente do outro lado esteja passando nesse momento, eu passo de vez em quando, que bom que estou num bom momento da vida. Mas então, aí vocês vão conhecer especificamente A Coisa, que está sendo observada pelo Astolfo. Ele está buscando uma direção para seguir adiante enquanto é perseguido por essa criatura. Baita quadrinho, tá? Forte recomendação, tem link do Catarse aqui embaixo. Ok, atenção você aí do outro lado que curte gibis autografados, curte edições norte-americanas. Deixa eu mostrar para vocês as pré-vendas de destaque da Comics and Signatures, porque galera, sim, tá chegando o Spectators do Brian K. Vaughan com o Nico Hendrickson. Eu acho que é assim que se pronuncia. É a dupla do Leões de Bagdá. Pois então, essa edição, ela tá à venda nesse momento no site da Comics and Signatures com um bookplate autografado por Brian K. Vaughan. Gente, um gigante, um cara que trabalhou em Y, sei lá, Paper Girl, Saga. Eu simplesmente amo Leões de Bagdá, então eu tô muito afim de ler o Spectators. Tem os novos Thunderbolts, enfim, tem muitas pré-vendas na Comics and Signatures, eu vou deixar o link aqui embaixo, mas eu queria, tem a nova saga da Marvel, mas eu queria destacar especificamente, né, esse bookplate, porque é uma oportunidade para o leitor brasileiro. A Comics and Signatures é uma loja brasileira e vocês podem usar lá o cupom 2quadrinhos que vocês ganham desconto. Vocês lembram daquele documentário do Stan Lee sobre os abusos que ele sofreu no final da vida, que gerou toda uma polêmica? Então, o Kickstarter foi cancelado. Vocês sabem que o Kickstarter é uma plataforma de financiamento coletivo lá de fora, onde o documentário seria, né, enfim, financiado. Ele juntou 84 mil dos 300 mil dólares, enfim, planejados. Então, gente, muita coisa rondou esse documentário nas últimas semanas, gente dizendo, né, especulando que o próprio diretor, né, que propôs o projeto e gravou, né, captou essas filmagens que vocês estão vendo, ele teria participado, né, de certa forma, dos abusos vividos pelo Stan Lee. E também tem a questão de que, parando para pensar, não foi uma campanha muito bem sucedida, né? Pô, os caras queriam 300 mil, a gente tá falando de Stan Lee, algo bombástico. Eu quero ver esse documentário e, sei lá, juntou 85 mil. E o que explodiu a cabeça de todo mundo é que o diretor, ele mesmo cancelou o Kickstarter. Não foi algo que, né, uma ação específica da plataforma. Claro que teve todas essas polêmicas que eu comentei, mas ele comenta que um benfeitor vai financiar o projeto, logo ele não precisa lá do Kickstarter. Gente, eu aguardo os próximos capítulos, eu quero ver, né, esse final de vida do Stan Lee, eu tô bem curioso, porque, sei lá, ele não colocaria todo o material na propaganda, deve ter muita coisa lá que ele filmou e que deve ser bem curioso. Pois então, gente, temos mais um momento aqui no 2Quadrinhos News para falar sobre Editora Indivisível, que teve uma semana bem movimentada e são más notícias. Na última terça, o Levi, autor do Pillow Talks, que foi publicado em 2022 pela Indivisível, foi lá desabafar no atual X, né, o ex-Twitter. Ele disse que tem gente que comprou o quadrinho, que não recebeu e vem reclamar com ele. Então ele não tinha muita opção, ele foi lá expor a questão, né, na rede social, porque toda a comercialização da obra do Levi, né, no caso o Pillow Talks, é de responsabilidade da Indivisível, é o que está em contrato, mas eu acho que o pronunciamento mais pesado foi na quinta por parte da Yara Naika, autora do 48 Quilômetros, que saiu em vários volumes pela Indivisível desde 2022 até o ano passado. E, gente, aqui a coisa fica bem pesada. Ela sugere que a editora não está entregando o quadrinho a quem comprou e afirma que está com problemas de comunicação com a Indy para receber pagamento atrasado, inclusive para encerrar o próprio contrato com a editora, que ela diz que não está tendo que ela diz que não está tendo retorno.
A gente foi conversar com a Indivisível sobre essas questões de Catarse e ela disse e a editora disse que não pretende comentar. Nesse meio tempo, a gente resolveu aproveitar para atualizar as situações de Power Ranger e The Darkness com a editora, que vocês devem estar sabendo, né, desde o ano passado, pelo que eu me lembro, ou final do ano retrasado, enfim, eu não vou especificar aqui, mas já tem um bom tempo que a editora está publicando tanto Mighty Morphin Power Rangers e o Go-Go Power Rangers. Foram prometidos 4 volumes na assinatura, desde no mínimo do ano passado, e só saíram 2 até o momento. Na última vez que a gente conversou com a Indivisível, a editora falou de problemas internos, mas também problemas externos, né, no sentido de problemas na aprovação da Boom Studios, né, que seria o licenciante de Power Rangers. E aí na conversa que a gente teve essa semana com a editora, eles falaram o seguinte: o resumo é: o final do ano passado foi bem duro financeiramente para a gente e estamos reestruturando a empresa como um todo. Power Rangers está em andamento de entrega. Como as redes sociais tornaram a conversa mais voltada ao atrito que é um diálogo, estamos nos comunicando, né, com os assinantes através de uma newsletter desde março. Shattered Grid, né, que é a rede estilhaçada, está nas lojas hoje. Parênteses aqui rapidão, vocês estão vendo uma foto da rede estilhaçada, né? Enfim, um quadrinho que agora está sendo então enviado para as lojas. Mas assim, o problema é que esse gibi especificamente, ele foi anunciado em, deixa eu ver a data específica, eu acho que foi julho do ano passado. Não, junho do ano passado. O lançamento estava previsto para outubro e ele está acontecendo agora em abril pela editora. Então é um atraso bem grande. Mas continuando aqui, a editora diz também que Darkness 2 já foi entregue boa parte para os assinantes e eles devem terminar tudo entre esse mês e o próximo, e Mighty Morphin e Go-Go 3 são os próximos envios. Eles também estão finalizando Mighty Morphin Power Rangers 2, enquanto também regularizam o trabalho dos envios do Catarse. Galera, vamos lá. Eu fiquei bem tenso assim quando eu vi a situação como um todo, porque, ok, é muito ruim ter atraso, né, o leitor não curte, eu mesmo queria estar comentando o Go-Go Power Rangers, Mighty Morphin para fazer esse gibi sair mais, enfim, fazer o que eu posso fazer aqui do outro lado para o gibi se propagar, mais gente ler e de repente sair mais no Brasil. Só que aqui a gente não está falando só de um atraso por parte da editora, que é ruim para o leitor, mas a gente está falando também de uma questão dos autores, né? A galera que sobrevive da questão de vender quadrinhos, a galera que vai lançar novos catarses e possivelmente o público vai ficar meio assim, eita, catarse, tô preocupado porque da última vez eu não recebi. E quando eu vi esse contexto todo, eu fui atrás dos comentários. Eu fui no Instagram da Indivisível e tá tudo trancado, meio que o leitor não consegue ver o feedback do que está acontecendo com a editora. Até um autor falou sobre o Reclame Aqui, né, de não ter resposta. Então é uma situação muito ruim, porque, gente, eu não conheço alguma editora que tem comentários trancados hoje nas redes sociais. Porque a confiança do leitor, ela passa por ver o feedback de outros leitores. Então, tipo, beleza, sabe, não passa uma questão de confiança. Vamos lá, o que a gente pode fazer aqui é comentar a situação, mostrar, dar o lado da editora, ao mesmo tempo torcer, né, que a galera receba seus quadrinhos, que os autores, né, possam ter mais comunicação, sei lá, receber os valores, né, pelo menos foi o que uma autora aqui acabou desabafando. Chegou o momento de falar sobre Invencível, que quebrou paradigmas essa semana. Galera, acompanhem comigo, esse é o Publish News, porque agora a gente vai comentar tanto uma lista de mais vendidos aqui do Brasil, que são os mais vendidos da semana do Publish News, quanto a lista de mais vendidos lá de fora. Então, vamos lá. Vocês sabem que geralmente, quando a gente entra aqui no Publish News, né, para ver os mais vendidos da semana, cara, tem livros, aqui na parte de ficção, livros aos montes, porque livro vende bastante, ou mangá, né? Mangá tá bem presente aqui, ó, Dan Dan Dan, volume 1, One Piece tá sempre aqui. Mas o que explodiu a cabeça de todo mundo é Invencível, segundo o Publish News. Em uma semana vendeu 634 edições, e é importante dizer que essa lista do Publish News, ela não é feita com base nos dados da Amazon. A Amazon não participa dessa pesquisa, e talvez vocês saibam disso, mas a Amazon é responsável por mais de 40% da venda de livros no Brasil. Então Invencível vendeu muito mais que 634 unidades, né? Porque a gente tem que levar em consideração também, lógico, loja de quadrinhos, a própria Panini, enfim. Percebam que tem Vagabond aqui também. Então são 7 quadrinhos na lista da semana, sendo que 6 são mangás e os 6 são da Panini. Agora a gente vai para os mais vendidos lá de fora. E, galera, é impressionante. Bom, para surpresa de ninguém, Batman Silêncio 2 está em primeiro lugar, mas dá uma olhada nesse top 10. Tem um
2, 3, 4, 5, 6 títulos do universo absoluto da DC, sendo que o Batman, ele continua uma constante. Aí o que vai aparecer aqui da Marvel, certo? Tem Ultimate Homem-Aranha, onde é que tá? Eita, aqui ó, que tá na edição número 15, isso é bom. Porque assim, gibis com uma numeração muito alta, é difícil deles aparecerem nos mais vendidos se não for Batman ou Homem-Aranha. Então significa que, ok, Ultimate Homem-Aranha é um grande sucesso. Tem o novo evento do Doutor Destino, que já tá na edição número 2, que eu ainda não li, eu só li a 1. E tem o Ultimate Wolverine, que, galera, tá muito, muito legal, é justo tá entre os mais vendidos, é o gibi violento pra caramba, é o que eu sempre pedi para a Marvel fazer e por algum motivo ela não fazia. Uma curiosidade aqui para vocês, momento Vinícius, professor de matemática. Reparem que Demolidor, Cold Day in Hell, que eu até já comentei aqui nos lançamentos da semana, um volume 1 bem legal, que seria um velho Demolidor, né, o Matt Murdock numa minissérie mais velho, etc. Então, a edição número 1 está em 25º entre os mais vendidos, que, né, considerando que não é... Eu esperava mais. A gente está falando de Demolidor, tem uma série de TV, é o Steve McNiven, enfim. Mas ao mesmo tempo, se a gente der uma olhada no outro ranking, ou seja, no outro top 50, que leva em consideração não o número de vendas, mas o dinheiro, né, os dólares que os gibis renderam. Reparem só, o Cold Day in Hell já está em 16º. Sim, esse quadrinho, ele custa $7 lá fora, um valor bem alto. Então, vejam, né, por mais que, ok, talvez não vendeu tantas unidades, mas foi interessante para a editora, porque tem um valor alto, então a galera não deixou especificamente de comprar. Então era isso, tá terminando mais um Dois Quadrinhos News. Foi muito bom ter vocês por aqui, gente, que honra. Eu me divirto muito fazendo esse programinha, é algo que... Sabe, quando eu termino, eu sei que muita gente aí do outro lado vai ver, vai comentar, enfim. Eu olho, beleza, entreguei um entretenimento legal pra galera, era isso. Lembre então de apertar no botão do like e se vocês puderem, comentar duas coisas, três coisas talvez. Primeiro, o que vocês acharam desse último ano da Panini e o que vocês esperam do próximo gerente editorial, o que vocês querem ver de mudança. Ao mesmo tempo, qual era o assunto? Ah tá. Vocês têm gibis atrasados pela Indivisível? Quem puder, comenta aí embaixo, até pra gente ter um registro da galera. E sei lá, vocês estão na expectativa do Universo Absoluto? Que legal, né, gente? Vários ali no top de vendas. O que é meio triste, né? Meio que parece que a galera lá fora tá abandonando o universo regular e indo pra realidade alternativa. Sei lá, eu ainda vou fazer um vídeo desenvolvendo mais essa ideia. Foi muito bom ter todo mundo por aqui e era isso. Boa noite. Boa noite.